Olha, a licitação que está sendo proposta, né, ela tem vários problemas. E é bom lembrar que ela não começou a se efetivar ainda. Existiu uma publicização da minuta, né, ou seja, do rascunho do edital que se pretende lançar, mas isso ainda segue em aberto. Né, eu não acredito que até o final do ano nós tenhamos esse processo finalizado. E esse edital que foi proposto, ele tem uma série de problemas. É um edital que não prevê sequer, por exemplo, a integração entre as formas modais de transporte público. Né? Tem um sistema de trem aqui na cidade que, inclusive, o PAC aprovou um estudo para a atualização dos dados sobre esse sistema de trem, para ver a viabilidade de ampliação do sistema. Existe um projeto para ampliação do sistema ferroviário em Natal e o edital ignora, por exemplo, fatores como esse. Mas sobre o subsídio, é importante a gente lembrar que o transporte público ele é visto como um direito, né? Ele foi inserido na Constituição Federal, nos itens dos direitos sociais, e que as pessoas veem com muita tranquilidade o fato de existirem subsídios, por exemplo, a companhias aéreas, né? A fábricas de automóveis. E quando a gente fala de subsídio para o transporte público de ônibus, isso é visto como algo que não deveria acontecer. A senhora vê de que forma? Eu vejo como necessária. A gente está falando de o acesso a um direito, o acesso a um direito que hoje não é prestado de forma devida e, assim como essas outras áreas que se tratam de transporte têm essa possibilidade de subsídio do poder público, naturalmente, logicamente, o transporte público do sistema de ônibus e de trem, enfim, também deve poder ter esse debate. Até porque nós estamos falando aqui da incidência em uma área que, sabe aquela história de que quando você investe R$1 numa coisa, aquilo se multiplica depois? O transporte público é um nítido exemplo disso, porque quando a gente tem um transporte público que funcione e que seja acessível à população, e hoje nós não temos uma tarifa acessível, nem um sistema de transporte funcional, você tem uma força maior no próprio giro da economia. A gente vê, por exemplo, a Cidade Alta e o seu processo de uma queda, né, cada dia maior do consumo que acontece lá, das pessoas que circulam lá, um aumento do número de lojas que fecham lá. Foram tiradas várias linhas de ônibus que passavam por lá, e outro dia eu estava em Bom Pastor e a moça estava me contando que fazia compras muitas vezes na Rio Branco e que não tem mais ônibus para chegar lá. Então, investir no transporte público é, inclusive, um dos eixos prioritários do nosso programa. A senhora acaba de se posicionar a favor aí do financiamento, né, do subsídio dado à tarifa de ônibus em Natal. A gente acompanhou a participação da senhora em movimentos anteriores, contrários, inclusive a reajustes de tarifa aqui na capital, e cedendo muitas vezes em críticas, focando em críticas ao sistema de transporte que é gerenciado hoje por empresas de ônibus nesse segmento do Seturne. O que mudou no comportamento da candidata para a deputada, para a militante nesse assunto? Eu não vi nenhuma contradição entre o que eu acabei de responder e esse histórico que a senhora fez, né? Na verdade, o que nós tivemos nos últimos anos em Natal... Mas a senhora participou de alguns movimentos contra o reajuste da tarifa e críticas ao sistema. Perfeito, e continua gerenciado pelos empresários. Perfeito, e continuo com os posicionamentos de criticar o sistema e de criticar os aumentos que houve na tarifa do transporte, porque eles sempre aconteceram sem nenhuma contrapartida por parte das empresas. Eu acompanho esse tema do transporte desde que eu era estudante. Hoje em dia ainda está mais bagunçado. Por isso que eu lembrei e fiz essa referência. Hoje em dia ainda está mais bagunçado, né? Quando eu era estudante, eu lembro que nós líamos sempre os TACs, que eram os termos de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, a Prefeitura e o Seturne, que é o sindicato patronal que representa as empresas de ônibus. Esses termos de ajustamento de conduta tinham a lógica de que, já que não existe um contrato de licitação e já que as empresas estão pedindo aumento, vamos fazer esse acordo para listar que obrigações essas empresas vão ter de renovação da frota ou de ampliação do serviço de atendimento porta a porta a pessoas com deficiência ou de outras melhorias do tipo para poder justificar o aumento. E ano após ano, isso desde estudante que eu acompanho, o aumento da tarifa era concedido e nada desses acordos era cumprido. Então, a nossa crítica a esses aumentos sucessivos e que seguem, inclusive, é que eles sempre foram postos num sistema sem
absolutamente nenhuma transparência. Quem tem o controle dos próprios números de quantas pessoas pagam tarifa, de quantas pessoas andam de ônibus, são as empresas privadas. A senhora acompanha esse movimento que é feito também para a escolha e a definição da tarifa dentro do sistema integrado da Grande Natal, que é uma tarifa que é ofertada, que é encontrada pelo DR? Acompanho, mas certamente com mais foco em Natal. Mas ainda para concluir, em relação ao transporte público de Natal e essa licitação que não aconteceu, a gente tem nessa proposta de licitação, mais uma vez, a exclusão das responsabilidades da Prefeitura como poder público, que é ali o concedente. Então, são muitos problemas nesse edital. É um edital que ele vai ser dado por 20 anos, então a população tem que acompanhar com muito cuidado, porque a gente não quer que se consolide um modelo que não seja funcional para a população. E eu queria aproveitar o tema para falar de uma das nossas propostas, que é a implementação gradual da tarifa zero. É uma proposta que, por muito tempo, ela foi vista como utópica, como algo que era inexequível, que hoje nós estamos vendo ano após ano mais municípios brasileiros aderirem. E nós não estamos falando aqui só de Maricá, certo? Que é uma cidade que é um exemplo nisso, mas que tem a questão de receberem royalties de petróleo. Então, por mais que seja um município que tem essa política de forma inspiradora, até porque quando começou não tinham esses royalties, a gente tem se inspirado em outras experiências que estão acontecendo, como em Caucaia, por exemplo, como em municípios com um perfil mais parecido. E quem pagará essa tarifa? Pronto, quem pagará essa tarifa? Hoje nós temos uma estimativa em Natal de custo mês de 16 milhões de reais para o funcionamento do sistema, segundo um estudo da UFRN. Há outros estudos com valores diferentes, mas por óbvio depende de qual sistema vai ser implementado. Isso representa cerca de 4% da nossa possibilidade financeira. E nós estamos vendo os estudos em que se diz, e voltando ao que eu estava falando, sobre o real investido no transporte público significar um retorno econômico de dinamização da economia, de dinamização do turismo, que depois vai se reverter em arrecadação para o município. Em que é uma política extremamente válida você fazer com que o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras rendam mais, especialmente porque o trabalhador que usa ônibus, ao ter acesso a um percentual de renda maior, como a gente vê nos estudos, ele não vai ficar prendendo esse dinheiro, ele vai, na verdade, usar para gastar, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai ter no setor de comércio e serviços uma possibilidade de dinamização muito maior, para não falar dos outros aspectos, como acesso à educação, acesso à saúde. E a nossa proposta é a implementação gradual. Não é algo que a gente estalaria os dedos e isso seria de um dia para o outro implementado. Então, por exemplo, nós estamos vendo cidades que estão colocando um dia por semana, nós estamos vendo cidades que estão colocando por setores. No Ceará, né, Fortaleza e região metropolitana, se iniciou com tarifa zero para os estudantes. Só que aqui a gente quer aperfeiçoar essa proposta. Assim como o Bolsa Família tem condicionantes, você acessa, mas você tem que estar com a frequência escolar em dia, com a carteira de vacinação em dia, nós podemos construir, através do programa da tarifa zero, com implementação gradual, uma forma de fomentar a educação, o acesso à saúde, ao condicionar, por exemplo, a tarifa zero dos estudantes, a frequência escolar. Então, quem pagaria é o próprio município e o usuário que não vai estar incluído nessa fatia de benefício, né? A ideia é que o município subsidie. Já existe hoje um fundo para mobilidade urbana em Natal, só que esse fundo simplesmente ele não é usado, ele foi criado e fica lá existindo sem ter nenhum centavo para investimento nesses setores. E a partir dos estudos que digam que implementar agora nesse setor aqui vai trazer tal retorno econômico para a população, a gente vai ver que é uma política viável, não é à toa que está acontecendo em outros locais do Brasil. Mudando de assunto, vamos lá agora falar sobre concessão. Recentemente a